E aí, galerinha? Tudo bom? Preparados para a aula? Hoje nós temos aula de ciências. Preparados para investigar sobre as ciências da natureza, sobre o mundo e sobre o nosso planeta? Então, peguem aí o livrinho de ciências que a Pro vai explicar as atividades, tá bom? Beijo grande da Pro! Bom, pessoal, na aula de hoje nós vamos iniciar o estudo da crosta terrestre, das formas que a crosta terrestre pode ter. Então, nós vemos que a crosta terrestre é a parte externa da Terra, onde a gente vive, onde a gente caminha, onde a gente constrói a nossa vida, tá? O nosso ambiente. E a gente, passeando por aí, observando a natureza, a gente vê que tem várias formas dessa crosta terrestre. Ela não é sempre plana, ela não é sempre reta, lisinha. Uma das primeiras formas que a gente vai estudar é a montanha, são as montanhas, tá? Então, o que são as montanhas? É uma elevação na superfície, na crosta terrestre, tá? Montanhas mais altas, montanhas mais baixas. Quando elas são mais baixas, elas podem ter o nome de colina, né? Geralmente, quando a gente fala em montanha, a gente tá falando em elevações em áreas muito altas, tá? Quando nós temos um conjunto de montanhas, tá? Nós podemos chamar de cordilheira, tá? Aqui próximo ao Brasil, na América do Sul, nós temos, por exemplo, a Cordilheira dos Andes, tá? Então, toda a bordinha do continente sul-americano, que está voltada mais para o Oceano Pacífico, do outro lado, né? Não do lado do Brasil, ao lado oposto, do outro lado. Ele é formado, a bordinha, por uma grande cadeia, por um grande conjunto de montanhas, muito comprida. Pega quase toda a extensão do continente sul-americano. E ele é chamado de Cordilheira dos Andes. Vocês já pararam para pensar, olha ali na fotinho, por que acima, quando a montanha é muito alta, ela tem neve por cima? Será que tem alguma coisa a ver com a altitude? Será que quanto mais alta a montanha, mais fria é a temperatura? Vocês sabiam também que quanto mais alto nós estamos, mais alta a montanha, né? Mais alto a superfície, menos oxigênio nós temos, fica mais difícil de respirar. Então, pensem nisso. Quando os jogadores de futebol, por exemplo, eles vão jogar num país mais alto, por exemplo, no Peru, fica bem mais alto, assim, do que o Brasil, os jogadores têm toda uma preparação respiratória, porque eles estão muito mais alto que o nível do mar, então a respiração fica mais difícil, tá? Agora a gente vai responder as perguntas da página 109. Peguem aí que a Pro vai explicar. Pessoal, peguem a página 109. Vai ter um barulhinho atrás da Pro, tá? Porque a gente tá cortando a grama hoje, mas é a vida. Pessoal, então, página 109, tá? Nós temos o exercício A, aprendendo os conceitos. Então, nós temos que explicar aqueles conceitos ali: montanhas, cordilheiras, pico e erosão. Montanhas são partes enrugadas da crosta terrestre, tá? Cordilheira é um conjunto de montanhas ou uma cadeia de montanhas. Pico é o ponto mais alto de uma região montanhosa. E erosão é o desgaste do solo pela ação da chuva e dos ventos, tá? O que é desgastar algo? É gastar, né? Então, quando o solo fica gasto, fica mais ralo, de repente forma alguns buracos, alguns veios, é por conta do movimento da água, da chuva e dos ventos. Entendendo o texto, vamos lá, pergunta exercício B. Como são formadas as montanhas? As montanhas são formadas quando as placas tectônicas se chocam. Lembram das placas tectônicas no outro exercício? Pois então, elas estão em constante movimento e elas se chocam, tá? Fazendo com que uma empurre a outra, provocando um enrugamento, né? Sabe quando a gente bate no carro, por exemplo? Né? Um carro bateu atrás do outro.
o que sofreu mais impacto, ele não fica amassado, não parece que o porta-malas sobe. Então é quase a mesma coisa que acontece com as placas tectônicas. Quando uma placa se choca com a outra, né, por causa do impacto, elas vão formando, vão acumulando a crosta terrestre, vai achatando a crosta terrestre e ela vai subindo acima da superfície. 2. Podemos dizer que as formações de montanha é um processo contínuo? Por quê? Sim, porque a crosta terrestre está sempre em movimento. Então, sempre que houver movimento na crosta terrestre, nas placas tectônicas, haverá o choque entre elas e haverá a modificação da crosta terrestre. 3. Como se formou a Cordilheira dos Andes? Então, a Cordilheira dos Andes, que é aquele conjunto de montanhas que eu falei na América do Sul, na beiradinha dela, se formou quando duas placas tectônicas, tá? A placa de Nazca e a placa sul-americana se chocaram. A placa de Nazca acabou entrando por baixo da placa sul-americana, fazendo-a se dobrar, formando assim a cordilheira, tá? 4. Qual acontecimento nos prova que o processo de formação da cadeia do Himalaia está acontecendo até hoje? Bom, o Himalaia é um monte bem grande, né? Que fica lá na Ásia, entre a China e a Índia. Então, a gente sabe que ela continua em formação porque, através de pesquisas, né, os pesquisadores, os cientistas, conseguem observar que ela aumenta 1 centímetro a cada ano. 5. O que o Monte Everest tem de especial e por que é difícil escalar até o seu topo? O Monte Everest é considerado o pico mais alto do mundo, né? O ponto mais alto do mundo. Ele está localizado também na Cordilheira do Himalaia, entre a China e a Índia, tá? O Monte Everest é o ponto mais alto do mundo e é muito difícil escalar o seu topo porque lá no alto é muito frio e falta muito oxigênio, dificultando a respiração. Lembra que a Pro falou? Quanto mais alto, mais frio e menos ar? Exatamente por isso que é difícil escalar o Everest. Várias pessoas já morreram tentando escalar o Everest. 6. Em qual bioma se localiza o maior pico do Brasil? O maior pico do Brasil é chamado Pico da Neblina e se localiza na Amazônia. Pessoal, agora a pergunta C. 1. Por que não conseguimos ver a formação das montanhas? Porque ela acontece de uma forma muito lenta, né? Muito devagar. Nem sempre a gente sente os movimentos da placa tectônica quando esse movimento é muito forte. Ele provoca os terremotos, mas ele acontece de forma constante, então nem sempre é possível sentir ele. 2. Existem mais montanhas na região da borda ou no centro das placas tectônicas. Por quê? As montanhas, elas são formadas mais na região da borda das placas tectônicas, porque é no local onde acontece o choque entre duas placas, tá? Bom, essas eram as perguntas e nós temos o projeto, tá? O projeto é um projeto de pesquisa. Então, você vai pesquisar qual é a montanha mais alta do estado onde você mora. Eu já sei, então vou procurar lá no Google, vou botar montanha mais alta do Rio Grande do Sul, por exemplo. E aí você vai escrever no seu caderno a altura dessa montanha, onde ela fica, quais são as cidades que estão próximas dela, qual é o tipo de vegetação que tem perto dela. Quem já conhece ou quem já foi visitar pode postar uma foto ou pode dizer se gostou do passeio, como é que foi, tá bom? Espero que vocês gostem da atividade, um beijo grande.